A princípio Deus tinha me dado um seguinte tema, que era assim: e se ele não fizer? Mas diante do que a gente foi esboçando a palavra, eu entendi que esse tema cabia perfeitamente, servindo a Deus independente da resposta. A grande pergunta é: e se Deus não te responder? E se Deus te disser não? Ou se Deus ficar em silêncio, o que você fará? Continuará servindo? Continuará glorificando? E se a resposta de Deus resultar numa vergonha pública para você? Eu não sei se você percebeu, mas servir a Deus tem algo muito interessante. Deus normalmente, para nós cristãos, Ele vai destruir a nossa reputação. Você já reparou isso? Se posiciona com a palavra de Deus. Chega num lugar onde está todo mundo falando assim: ah, tem que ter aborto, tem que ter aborto. Você levanta a mão e fala assim: eu sou cristão e eu tenho nojo dessa palavra. Deus odeia o aborto. O que as pessoas vão falar de você? É louco. Aí vão querer colocar o mundo contra você. Ah, mas e se for estuprado? E se tiver microcefalia? E se tiver não sei o quê? E se não tiver? Aí te bota na parede. Fala: e agora? Que resposta que eu dou? Que resposta que eu dou? Você fala: independente. Deus é Deus de vida e não de morte. Você entende que se você, só de você se posicionar, as pessoas vão te odiar? Por que você não é odiado? Porque você usa algo que nós chamamos de sabedoria. Você usa esse que é o termo, não é? Sabedoria. Você vê a discussão lá, você vê o negócio pegando fogo, você fala: eu tô doido para entrar ali. Eu tô doido para mergulhar ali, né? Ou às vezes você só vai lá, joga a gasolina, né, e sai correndo, deixa o negócio pegar fogo. Seja falando, seja postando status, seja fazendo qualquer coisa, você taca o fogo lá e vai embora. E aí, como que fica? Então Jesus falou que por amor a Ele, o mundo nos odiaria. E aí você já recebe esse presente, né? De por você estar no mundo, o mundo te odiando, e aí de repente você pede algo para Deus e Deus fala não. Aí você fala: deve ser brincadeira esse negócio. Eu já estou sofrendo por amor ao Senhor, e mesmo assim Ele diz não para mim? Ele devia dizer sim. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. Temos aprendido sobre um Deus solícito, um Deus que sempre está pronto para nos dar o que pedimos a Ele. Mas, e se Ele não responder? Se ficar em silêncio, o que faremos? A palavra nos mostra alguns casos de pessoas que demoraram para receber suas promessas ou sequer receberam. E aí, quando você lê a Bíblia, se você entrar em o que eu estou pregando hoje, dá para contar no dedo as igrejas que estão pregando o que eu estou pregando hoje. Se você entrar agora em qualquer igreja, eles vão estar dizendo o seguinte: vamos lá, vamos profetizar o 2023, recebe porta aberta. Ou não está assim? Estamos no começo do ano, não é? E aí vem Deus e manda eu pregar isso aqui. E se eu não responder? Eu só obedeço. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé, vai falar de Abraão, vai falar de Enoque, vai falar de Sansão, vai falar de tantos homens e mulheres, e vai dizer que todos eles que serviram a Deus não alcançaram a promessa. Imagina você servir 50, 60, 70, 80 anos e aquilo que Deus prometeu para você, você não viver. E aí? Deus foi infiel com você? Será que é isso mesmo?
Então ele disse, uma conversa entre Deus e Moisés. Agora Moisés está falando com Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus está falando para Moisés, Deus, eu tenho um pedido, o Senhor pediu para eu comandar a sua nação, 2 milhões de pessoas, estou enfrentei Faraó, enfrentei tudo por amor ao Senhor, deixa eu ver a sua face, deixa eu ver a sua glória. O que Deus falou? Mas minhas costas você vai ver, vou te botar numa fendinha, tal. Irmão, talvez isso pareça simples, mas imagina você ver as costas de Deus antes de Jesus ser revelado como carne. Você não tem ideia desse privilégio. Você não tem ideia. Que homem viu a Deus? Que homem? Jesus afirma, ninguém viu Deus, senão Ele mesmo. Ele falou, eu vi Deus, eu sei quem é o Pai. Você entende o privilégio de Moisés? Mas Deus falou para ele, eu sei o que você quer me ver, você quer que eu me apresente desse jeito, como você, eu olho para você, você quer olhar para mim e falar, agora eu sei como é a afeição de Deus. Deus falou para ele, não, isso eu não vou te atender. Por quê? Porque se eu atender esse seu pedido, você vai morrer. Não tem como você sobreviver tendo essa visão. Você já se deu conta que Deus é uma pessoa? O que é Deus para você? É uma coisa? É uma nuvem? É uma água? É um vento? O que é? Você já se deu conta que Ele é uma pessoa? Que Ele tem vontade? Que Ele tem desejo? Que Ele tem desígnios? Que Ele tem inteligência? Que Ele é o ser mais extraordinário que há? Não exista quem se compare com o nosso Deus. Você já leu o texto que fala sobre a queda do luzeiro de Satanás? Ele diz assim, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante. Ele não diz serei maior, serei melhor, serei semelhante. Até mesmo Satanás, na sua rebelião, se pôs no seu lugar. Ele sabe que não há ninguém maior que o nosso Deus. Até Satanás sabe disso. Falou, vou ser semelhante, vou tentar ser o mais parecido possível. Qual era o desejo dele? Estar acima dos serafins. Porque se os serafins sobrevoam um trono de Deus, eles têm um nível de santidade e pureza tão grande que eles podem estar acima de Deus. Então ele falou assim, é lá que eu preciso estar. Porque se eu estiver lá, eu vou ter um nível de revelação que ninguém tem. Eu digo aqui, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas os serafins falavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A pergunta é, por que Santo, Santo, Santo? Por que não? Santo é o Senhor Deus. Porque eles tinham uma revelação que ninguém tinha. Por estarem acima, eles viam algo que Deus permitiu que eles vissem. Então isso eu tenho que para mim, que eles já tinham a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso eles diziam, Santo, Santo, Santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. E aí Satanás debaixo do trono olhava e falava assim, por que eles falam isso? Por que eles agem dessa maneira? Então eu preciso subir acima deles para ter a compreensão que eles têm. Mas posição
Eu conquisto com relacionamento, não é tomada à força. Eu preciso me relacionar diariamente com Deus para ter posições com Ele. Entenda, Deus, Ele não é seu garçom particular. Que rodada vai hoje, Marisa? Livramento, carro, casa, salário dobrado, o que você quer? E você, Valdir, o que você quer? O que você quer que eu te dê hoje? Já imaginou se acordar todo dia com 3 pedidos? Deus fala, o que você quer hoje? O que você quer hoje? Você fala, hoje eu quero um carro 0 saindo. Já imaginou? Existem homens e mulheres de Deus que muitos de nós não estão nem no nível dessas pessoas que andavam a pé, andavam de bicicleta, não tinham sequer condições de comer. E eu e você hoje vivemos um nível de privilégio que está fora do comum. E mesmo assim a gente quer botar Deus no nosso bolso, como se Ele tivesse obrigação de nos atender em tudo que a gente pede para Ele. Ele se abriu a você para, antes de tudo, ter um relacionamento. Deus te chama para um relacionamento pessoal. Como você agiria se você falasse o seguinte: o bispo Maurício é meu amigo, eu vou na sua casa e chego lá e falo assim, o que tem para comer? Tem um pão de ontem. Você me chamou para comer pão de ontem? Quanto você tem dinheiro aí? Aí você fala, misericórdia, esse bispo aí só me toma dinheiro, Deus me livre. Você ia me convidar para sua casa? E quando eu batesse lá de casa, você, meu Deus do céu, você até botar a cortina assim, querido, Senhor, me livra, me livra, me livra. Não é assim? Agora, se eu nunca te pedisse nada, se eu sempre chegasse para você, falasse assim, como é bom ser seu amigo, eu me sinto feliz de estar aqui com você, abençoado seja a sua vida, você seja próspero, dê tudo certo para você. Na hora que eu chegasse, de casa, bispo, chega aí, porque esse é meu amigo, ele gosta de mim, de verdade. Não quer saber se eu tenho carro, casa, dinheiro, ele não está interessado em nada disso, não é assim? Você identifica os amigos interesseiros, não identifica? Às vezes no começo é difícil, né? Mas uma hora ou outra você vai identificar. A ficha vai cair. Com Deus é a mesma coisa, só que a diferença é o quê? É você lá na porta, Deus! E Deus fala, lá vem um pidão. Tem tudo para ser meu amigo, tem tudo para ser meu filho, mas chega, quando Deus abre a porta dele, ele já entra assim, Deus, o negócio é o seguinte, livramento, saúde, carro, casa. Deus fala, calma filho, olha a mesa que eu tenho para você, come primeiro. Que comer? Eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de um casamento, eu estou precisando de um filho, eu estou precisando, o senhor sabe, e o senhor quer ainda me dar comida, me atende primeiro. Muitos estão assim na casa do Senhor. Às vezes está louvando e adorando a Deus, esperando uma resposta. Eu vou adorar a Deus porque eu preciso que Deus me dê uma resposta. Aí Deus olha assim. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Isso é algo bíblico, tá? Quando você consegue adorar a Deus a um nível de profundidade e de intimidade, é impossível Deus não te responder. Porque Ele mesmo chega para você e fala assim, filho, eu me agradei muito da sua adoração. O que você quer? Até metade do reino eu te dou. Esses textos que estão na Bíblia não estão lá à toa não. Porque é um rei dizendo isso para a sua esposa. Está apontando para quem? Quem é a esposa, senão a igreja de Jesus Cristo? Lógico que você não vai vir para adorar e buscar a Deus esperando essa resposta. Você só vai adorar. É Ele quem vai dizer o momento que você faz. Quem já leu aqui a história da Esther? A Esther, para pedir algo para o rei, ela ficou 3 dias, só adorando, só
trabalhando, só, né, paparicando, até que chegou o momento, o rei falou assim, o negócio é o seguinte, agora eu estou incomodado, eu quero te dar algo, me peça. Ela falou, então, estão querendo matar o povo de Israel, tal, e quem que é? Esse aqui, ó, esse que senta com nós na mesa, é ele que está fazendo tudo. E aí Deus veio e deu livramento para o povo de Israel. Mas antes disso, ela buscou um relacionamento com o rei. Ela esperou o momento do rei falar para ela, agora eu vou te atender. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, Deus disse, porque você o amou, ele vai te livrar. Ele vai te colocar num lugar alto, porque você buscou o quê? Conhecer o nome. O que significa isso? Relacionamento. Você está vindo diante de Deus, você busca Deus, você vem na casa de oração, não porque você precisa de uma resposta para a segunda ou para esse mês. Você vem porque Deus é digno de toda honra, toda glória. Aí ele diz, porque você o amou, porque você buscou conhecer o nome dele, então ele vai te livrar. Quando você invocar, ele vai te responder. Quando você estiver na angústia, ele vai estar com você e vai te retirar dela. E ele vai te glorificar, ou seja, a glória dele vai revestir você. Vai te dar muitos dias com saúde e vigor. E ainda vai mostrar a poderosa salvação que ele dá em Cristo Jesus. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Não é dádiva de ninguém, né? A gente tem um costume de falar assim, ó, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Irmãos, todos vêm pela dor. Porque ainda que você esteja bem, na hora que o evangelho te confrontar, você vai chorar o pecador que você é. Vai doer lá dentro a hora que você descobrir que isso era uma fraude. Você pensar e falar assim, nossa, eu achei que eu era tão bom, por causa do evangelho eu entendi que eu sou ruim. As coisas que eu faço, a maneira como eu faço, Jesus declarou, não existe ser humano bom. Jesus falou assim, ó, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, imagina o Pai Celestial que dará o Espírito Santo a quem pedir. Sabe o que Jesus está falando? Vocês são maus, mesmo assim conseguem fazer boas coisas. Somos pessoas más que temos boas atitudes. Mas quando Deus vem habitar em nós pelo Espírito Santo, aí há um texto que diz assim, ó, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se há alguma bondade em você, ela sequer vem de você, vem do Pai. Consegue ser bom? Consegue ajudar alguém? Consegue cuidar de alguém? Não vem de você, vem do Pai. Nem a coisa boa que há em você vem de você, vem do Pai. É difícil ouvir isso, né? A gente aprendeu que a gente não é tão ruinzinho assim não, né? Mas é a palavra de Deus. O seu nome é Senhor, que significa aquele que reina, aquele que governa, que tem a suprema vontade, ou seja, quem dita as regras é Deus. Não é você quem diz como funciona, não é você. Você pode orar, se posicionar, você pode falar o que você quiser. Quem dá a última palavra é o Senhor. E é seu papel acatar o que Deus disser. E eu vou dizer para você, irmãos, quando você está aberto para Deus, normalmente quando Deus fala, Deus orienta, é paulada. É muito difícil. Você já não leu os textos? Estava Josué chorando a morte de Moisés. O que Deus vem e fala? Moisés morreu, por que você está assim? Bora, levanta, ser forte e corajoso. Como que eu falo isso para uma pessoa em luto? Deus não teve esse problema. Como que eu chego para alguém que está velando pai e mãe e fala assim, meu irmão, tá na glória, tá na bênção, para de chorar e vamos amanhã para a igreja.
Foi assim, foi isso que Deus fez com Josué. Pô, para de chorar, meu filho, bora, levante. Relacionamento com Deus, você vai ouvir coisas que você não espera, mas você vai viver coisas que está além da sua compreensão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se você não tratar Deus como Rei, como Senhor, como aquele que decide, como aquele que estabelece, como aquele que decreta, toda intervenção vem dele. Toda intervenção vem dele. Tudo vem dele. O governo é dele. Tem gente pensando que agora no Brasil Deus perdeu o controle. Como se Bolsonaro fosse o Messias e o outro fosse o inimigo. Irmãos, deixa eu dizer para você, para mim e para você, só existe um Senhor, um Rei, um Deus. E Ele se manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós esperamos isso. Deus não perdeu o controle. Podem ficar difíceis as coisas? Podem. Mas a igreja já venceu. A igreja já venceu guerra em Coliseu. Já ouviu falar disso? Nós éramos motivo de escárnio. Nero pegava os cristãos e jogava na arena para leão comer. E aí, a igreja parou? A igreja continuou. Se amanhã sair um decreto falando acabou culto público, só vai ter as religiões afrodescendentes. Acabou a igreja evangélica, acabou. Irmão, nem que a gente cavuque um buraco no chão, nem que a gente vá para os montes, ninguém para a gente. Ninguém, não existe governo que é poderoso para parar a igreja de Jesus Cristo. Jesus falou, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Não há morte capaz de parar a igreja, porque Jesus ressuscitou. A igreja não para, nós não paramos. Mudamos de estratégia, mas parar, jamais. Mas agora libertados do pecado e feitos servos, em outras traduções, escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O que aqui está dizendo? Nós estávamos condenados em nossos pecados. Jesus morreu por nós, nos resgatou da condenação do inferno. Antes iríamos sofrer por toda a eternidade, mas agora serviremos eternamente o Senhor. E o texto usa que nós somos servos, em algumas traduções, escravos. Qual é a vontade do servo? Qual é a vontade do escravo? O que faz? Diz para mim. Servir e trabalhar. Servir e trabalhar. Essa é a vontade. Ele tem que acordar com essa vontade. Hoje eu vou trabalhar bem. A diferença é que Jesus vai dizer lá em João, se eu não estiver equivocado, entre o 14 e o 15, ele vai dizer bem assim, ó: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então, embora Jesus nos comprou como escravos para Deus, o nosso status perante Deus é de amizade. Olha um texto que muitos gostam de passar longe, Apocalipse 20, do 10 ao 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e que estava sentada sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta nada eu viver nessa terra tendo uma aparência de servo e não cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Não adianta. Temos que aprender a ter uma vida no altar de Deus, independente da circunstância. E se a notícia for ruim, e se o que for acontecer com você não for fácil, e se às vezes você não ganha o que você merece, e se às vezes a sua família não está bem, e se às vezes, Covid, eleições, tanta coisa que nós temos vivido nesses últimos 2, 3 anos, eu vou deixar de servir a Deus por causa dessas coisas? Quantas pessoas não estão aqui hoje? Não é porque está viajando ou algo assim, é porque escolheu não estar, porque se decepcionou, ou com irmãos da igreja, ou até mesmo com o próprio Deus, que disse um não, que não quis dar a resposta que ele pediu, porque às vezes a pessoa não tinha estrutura, não era o momento, ou simplesmente Deus olhou e falou assim: isto eu escolhi, não dá. O que você fará se Deus olhar para você? O que você fará, Lilian, se você pedir algo para Deus, Deus olhar para você e falar o seguinte: Lilian, eu te amo, você sabe disso, mas isso eu escolhi não te dar. Está fora do meu plano dar isso para você. Você vai falar assim: como? Eu estou lá, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu não perco um culto. Como que o Senhor se atreve a me dar ou não? É até assim, né? Como que o Senhor se atreve a dar ou não? Fala assim: como você se atreve a ir em Deus. E como alguns falam, botar Deus é louco. Jesus falou: não tenha medo dos homens, mas tenha medo daquele que pode pegar a alma do homem e lançar no inferno. Só tem um que pode fazer isso. E ele, eu te afirmo, ele não quer fazer isso com nenhum de vocês, a não ser que vocês o provoquem. Não faça isso. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, os apóstolos voltando, orando, curando, dando ordem para demônio, o demônio gritando e saindo, eles voltaram felizes demais. Aí Jesus falou assim, não se alegre porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A maior alegria, a maior dádiva nossa é ter o quê? O nosso nome na boca do Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que me confessar publicamente, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. Aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai e dos anjos. Qual é a sua alegria? Você se alegra por orar e as pessoas serem curadas, os demônios irem embora, você lançar uma palavra profética e a porta se abrir? Mas e se seu nome não está lá? De que adianta? Quando eu me converti, eu lembro disso. Sabe para que a gente orava? Para Deus confirmar se eu era salvo. Estou falando isso de 15, 20 anos atrás. A gente fala assim: Deus, eu estou salvo? Eu estou salvo. É isso mesmo, eu estou salvo. Eu não queria saber de casa. Primeiro eu ia nos montes, ia num lugar falando: Deus, eu estou salvo. O Senhor está se alegrando de mim? O Senhor está feliz comigo? Hoje, como muitos de nós fazemos?
Senhor, ó, minha casa, meu carro, o Senhor sabe do meu sonho, o Senhor sabe do meu projeto. Ó, tá ali a caixinha de oração, Senhor, atende o que está ali. Não é assim que muitos de nós vivemos? Não é? E Deus falando, olha, se preocupe com isso aqui, ó. Porque no final, no arrebatamento, Deus não vai falar o seguinte, anjo, leva o carro da Marise também. Ela não vai sem o carro dela, tem que levar. A gente dá um jeito lá no céu. Vamos glorificar o carro dela, tem que levar. Não vai ter isso, meu irmão, vai ficar. E quer ficar para a tribulação, vai pegar o carrinho, né? Você fala assim, pode pegar, né? Quero saber de carro nada. Pode pegar, pode passear, faz o que você quiser. Eu estou na glória, deixa eu lá com o meu Senhor. Até quando você servirá a Deus baseado no que Ele tem a oferecer? No que Ele tem a oferecer e não pelo que Ele é. E pelo que Ele já fez e faz por você. Se você parar a sua vida agora, você já tem motivos para agradecer a Deus? Quantas coisas Deus já fez por você? Quantas respostas Deus já te deu? Quantas vitórias Deus já te deu? Talvez você teria que parar um ano. Falar assim, esse 2023 eu vou tirar só para agradecer. Não vou pedir nada. Já parou para pensar nisso? De tanta graça que Deus já te deu em toda a sua história de vida? Quantos desistiram de vir à igreja por causa de uma aparente demora na resposta, ou porque ele simplesmente não respondeu, disse não, ou por causa de algum irmão na fé? É pouco motivo, né? Eu me afastar de Deus por causa de uma pessoa. Eu sei que dói. Uma traição dói, uma mentira dói, uma calúnia dói. Eu sei porque eu vivi muito isso intensamente. Eu sei quanto dói. Mas eu não deixei de servir a Deus. E eu estimulo você, não deixe de servir a Deus, mesmo que todo mundo odeie você. Continue firme no Senhor. Não é Ele quem precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. É eu e você que precisa dEle. Olha alguns salmos, olha que lindo. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. O homem não pode socorrer. O homem te ajuda até certa parte. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Somos nós quem precisamos dele. Mas sabe o que eu acho interessante? O nosso Deus, ele é tão simples e humilde que ele ainda pergunta para a sua criação. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Deus não precisa de você, mas mesmo assim, ele escolheu precisar. Olha que interessante isso. Quem vai por nós? Quem vai por mim? Quem vai fazer essa obra? Quem vai pregar o evangelho? Ele poderia ter um monte de anjo lá doido falando: deixa eu, deixa eu, deixa eu. E Deus olhou e falou assim: não, deixa os meus filhos lá da terra. Deus confiou uma missão para você. E agora? Isso mostra o tamanho da simplicidade e da humildade do nosso Deus. Jesus não disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e trareis descanso para a vossa alma. Então você me pergunta: peraí, bispo, o negócio é o seguinte, então o senhor está querendo dizer que eu não posso pedir? O senhor está falando umas coisas aí que está me deixando cabisbaixo. Eu estou falando aí, não vou pedir nada mais. De forma alguma, meus irmãos. Pelo contrário, eu te respondo: pode e deve. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a minha, eu peço algo segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Quem nos ensinou a pedir? O próprio Cristo. E ele disse: hoje, todo dia eu tenho que pedir o pão. Ele está dizendo: para que vocês tenham a alegria completa, peça. Quem nos ensina a pedir é o Senhor. Entenda, eu não estou pregando para você não pedir, porque foi o próprio Jesus quem nos ensinou. O meu objetivo é demonstrar que existe uma vontade maior que a sua, um propósito maior que o seu, que você deve buscar a Deus não pela sua mão, pelo que Ele tem a oferecer, mas pela sua face, que trata da sua pessoa e da sua vontade para a sua vida. Quantos de vocês já fizeram campanha? Eu lembro que na minha época, há 20 anos atrás, 15 anos, que era um pouco diferente, a gente não tinha essa pegada de petição, mas o que a gente pedia? Dons espirituais, autoridade espiritual, sabedoria celestial. Hoje, a gente pede o quê? Salário dobrado, casa. Deus, eu sei que a tua palavra diz que tu podes crer, tudo é possível que crê. Eu já vejo e creio uma causa lá no Belvedere, Senhor. 2 milhões, pelo menos. Já vejo um salário de uns 20 mil, porque o condomínio lá deve ser uns 5 mil. A gente hoje faz assim, não faz? Deus fala, tudo bem. O que é isso para Deus? O que é uma casa de 2 milhões para Deus? Ele é o dono do ouro e da prata. O que é dinheiro para Deus? Mas antes de você ir a Deus pedir uma casa no Belvedere, pague o mesmo preço para conhecer a Ele, a sua face, quem é Ele. Como que você vai falar de Deus? O seu testemunho de Deus é o que Ele te deu? Ou o que Ele te transformou? O Deus que te visita na angústia. O Deus que te visita e fala, filho meu, eu te amo. Eu tenho um relacionamento com você, não se preocupe. Deus, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Filho, não se preocupe, não ande ansioso com o dia de amanhã. Você que faz a minha vontade, eu já prometi. Eu vou te dar o que comer, eu vou te dar o que beber, eu vou te dar o que vestir. Não ande ansioso, eu sou o teu Deus. Nós temos que repensar como está o nosso relacionamento com Deus. Será que se eu entrar agora no céu, Deus vai me receber como aquele que ama estar na presença dEle? Ou aquele que entrou para pedir mais uma coisa? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Isso é Tiago falando, tá? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Uma vida de relacionamento com Deus vai mostrar o quão eu preciso me arrepender de muitas coisas. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida devocional com Deus? Como está a sua vida de oração com Deus? Como estão suas lutas?
Tá tudo bem? Tudo perfeito? Não tem ninguém falando mal de você? Todo mundo te ama? O que está acontecendo? Irmão, Jesus, o homem mais perfeito que existiu, chamavam ele de endemoniado. Aí você está com muita paz, né? Experimenta viver um relacionamento sincero com Deus. Se as pessoas não vão invejar isso, acredite, as pessoas invejam até um relacionamento sincero com Deus. Você fala, bispo, como assim? Não estou entendendo. É simples. Você está numa reunião de oração, num culto. Você começa, na hora do louvor ou um momento de oração, a pessoa começa a falar com Deus e ela brilha. A luz de Deus se manifesta nela e um monte não. Aí a pessoa já olha e fala assim, por que o irmão tem essa luz e eu não tenho? Pergunta quantas madrugadas ele acorda. Pergunta quantas horas ele jejua. Pergunta quando Deus fala assim, ele fala do jeito que o Senhor me fizer eu faço, dependendo da circunstância. Vive uma vida de obediência, vive uma vida cumprindo o que o Espírito Santo determina. Faz tudo o que Deus quer. Talvez não tenha a vida perfeita que o mundo diz que é para ter, mas lembre-se, quem dita a nossa vida não é o mundo, é o Senhor nosso Deus, pela sua palavra. Eu quero estimular você, assim, pedir as coisas para Deus, mas antes de pedir as coisas para Deus, peça para Deus aumentar o seu relacionamento com Ele. Todo o propósito de 21 dias que eu faço, antes de eu colocar meus pedidos do que eu preciso mesmo, eu coloco pelo menos uns 3 acima. Eu falo assim, ó, eu já faço há uns 2 anos. Os 3 pedidos que eu faço antes de fazer os outros. Pai, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu passo 21 dias pedindo isso para Deus. Aumenta minha intimidade contigo. Segundo pedido que eu faço, eu quero viver o governo e o reinado de Jesus Cristo na minha vida todos os dias. Terceiro pedido que eu faço, eu quero viver a sensibilidade de ouvir e discernir o que o Espírito fala. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. São os 3 pedidos que eu sempre faço. Aí depois vem, abençoe BCC, me abre uma porta, me concede uma graça. Mas esses 3 são prioridade. Porque não adianta nada eu ter tudo e não ter Ele. O que adianta você ter casa, você ter carro, você ter um bom salário, se você não tem Deus? Vai ter muita gente que não tem casa, não tem carro, mas você olha para ele e você vê a vida de Deus nele. E se ele levantar a mão para clamar qualquer coisa, Deus na hora atende. Adiantou você ter todas as coisas aqui nessa terra? Não adiantou, né? Se você deixou a casa de oração por qualquer motivo, se arrepende e volte. Se você está desanimado com um caminho, ou seja, estou desanimado, hoje eu vim aqui meio forçado, né? Se arrependa. Peça ajuda em oração dos líderes e dos irmãos. Irmão, vou dizer para você, quando a gente está triste e enfraquecido no caminho, sozinho você não consegue. Você precisa de alguém que estenda a mão com você, que ore com você, que jejue com você e que libere palavras com você. Procure líder de mulheres, líder de homens, temos intercessão, os pastores. Estamos aqui para ajudar vocês. Aqui os irmãos sabem, nós já entramos umas guerras doidas aí, né? Nós já entramos umas guerras doidas aqui. E os irmãos sabem que pode contar. Tá fraco? Fala com a gente. Fala com a gente. Nós estamos aqui para julgar, não, nem te condenar. O papel de juiz é de Deus, não é meu. Se eu te julgo, eu me faço Deus. Então eu tenho que o quê? Entender que você está passando um momento difícil. E meu papel é orar para que você vença esse momento. Se você está buscando a Deus porque está doente, desempregado, querendo uma bênção material, se arrependa. Busque a Ele por quem Ele é, seu Deus e seu Pai.
Mas eu tenho convicção que quando eu vou buscar Ele, por Ele ser o seu Deus, seu Pai, Ele vai te curar. Ele vai te abrir essa porta. Ele vai conceder essa graça. Porque se tem alguém que é bom, como Jesus disse, só existe um que é bom, Deus. Quando veio aquele jovem rico, bom mestre, Jesus falou, por que você me chama de bom? Só existe um bom, é Deus. 2023 é o ano para você viver o grande avivamento do Espírito Santo sobre você. Como você vai viver esse poder se você está focando em coisas e não na pessoa bendita de Deus? Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Não há mais tempo para brincadeiras, se decida agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Você que está aqui, se decida agora. Você que está na live, se decida agora. Você que vai assistir essa pregação depois, decida agora que você está vendo. Por quê? Porque você precisa se firmar, primeiro, na congregação onde Deus te colocou. Segundo, participe de tudo que é feito, dos trabalhos, reunião de homens, reunião de mulheres, os cultos. Participe o máximo que você puder. Não estou dizendo para você abandonar a sua família. Hoje mesmo, era para uma outra pessoa estar fazendo a abertura, mas surgiu a oportunidade dela viajar com o marido. O que nós falamos? Viaje com o marido. Mas ela está sempre aqui. Você entendeu? Se envolva nos trabalhos, no jejum que a gente está colocando, no evangelismo. Às vezes você fala assim, bispo, eu tenho vergonha, eu não consigo ir nas casas, mas você pode estar aqui conosco, nos ajudando em oração, para que as pessoas que estão indo, elas tenham sucesso nessa missão. Você pode se envolver de alguma forma. Quando a gente fizer o café da manhã, às vezes você não precisa falar nada, é só botar o leite no copo e servir a pessoa. Ela já vai sentir amada de ter alguém servindo ela. Deixa que os que já são mais nisso, vai lá e faz o captamento, digamos assim. Um dia a Elisete estava com a gente, sabe o que a gente botou ela para fazer? Botou ela com uma plaquinha lá no mercado. A missão dela era uma: bom dia, quer tomar um café da manhã com a gente lá? A pessoa vinha aqui, aí estava toda a tropa aqui. Olha, tá o folhetinho, olha não sei o quê. Você acha que ela não vai ter a parte dela por estar abordando as pessoas ali, dizendo, ô, bom dia? Pastor Arruda, às vezes, pastor Valdir sentado ali na cadeira, pega o microfone, ô, bom dia você. É você que está entrando aí no mercado agora. A pessoa olha assim, é você mesmo, vem cá, vem tomar café. A pessoa fica até sem graça de dar um não. Cada um faz o que pode. É o id de alguma forma. Você contribuindo para que o evangelho seja pregado, se envolva, se envolva. Se envolva mais com Deus, se envolva mais com a sua obra. Hoje Ele te chama para você se posicionar e entender que muitas vezes Ele não vai te dar o que você pediu para te guardar. E mesmo assim, você deve continuar servindo a Ele com alegria, mesmo que tome muitos nãos em sua caminhada, você deve continuar. Não é que Deus às vezes não quer te dar, às vezes você não tem estrutura para receber. Para essa casa aqui em cima ter subido, teve que ter feito esse concreto. No final do ano, eu e o pastor Valdir, nós pelejamos aqui, porque a gente descobriu que tem uma parede de concreto aqui. Então foi difícil colocar essa gradinha aqui. Você está entendendo? Porque
a estrutura sendo fortalecida para receber algo a mais. Às vezes você está pedindo algo que Deus quer te dar, você só não tem estrutura para receber. Porque a partir do momento que você receber, você vira as costas para Deus e nunca mais volta. Teve pessoas aqui que nós oramos, que recebeu 3, 4 curas numa só noite. Nódulo, caroço, não sei o que, sopro no coração, até a pastora Adriana contou chorando aqui, no especial de Natal. No mesmo dia, recebeu um monte de cura, sumiu. Veio para receber a cura, recebeu. Lembra os 10 leprosos? Voltou um para agradecer. Jesus falou assim: não foram 10 os curados? Por que só voltou esse samaritano? Por isso, irmãos, se tem algo que eu tenho para pregar para vocês independente da resposta, se foi sim, se foi não, se foi espere mais um pouco, continua firme em Deus. Não desista da casa de oração. Estamos vivendo dias difíceis e próximos. Esse ano a gente vai falar muito da volta de Jesus. Pode esperar, nós vamos falar bastante da volta do Senhor Jesus, trazendo fatos e vídeos, para vocês verem que o seu Senhor está isso aqui, para vir, Falta só isso aqui, Voltei. Só falta isso para o nosso Senhor voltar. Ouvir um não significa derrota. Quem pensa assim? Eu pedi algo para Deus, Deus não me deu. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Ouvir um não significa derrota. Na verdade, é um grande indício que Deus se importa com você. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, do quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sirva a Deus, independente da resposta. Vamos orar? Eu não sei como você está, eu não sei se você está sentindo fraco. Às vezes você falou: olha, estou pensando em desistir, esse é meu último culto. Ou falar: eu estou até pensando em sair da IBCC. Irmãos, você pode ir para a igreja que você quiser. Você pode ir para a igreja que você quiser. O problema não é a casa de oração. O problema é que nos ensinaram muita coisa errada. Ensinaram que Deus, Ele está mais interessado em conceder o que a gente pede do que em ter um relacionamento de pai e filho. E hoje eu vim nessa noite dizer: Deus quer primeiro ter um relacionamento de pai e filho, para depois você usufruir do que o pai tem a dar a esse filho. Por isso, independente da resposta, continue firme em Deus. Continue buscando a Deus. Se você tem tido muitas graças de Deus, continua firme e quem sabe você vai ver muitas graças ainda. Você que às vezes só tem tomado não, às vezes você olha: será que vale a pena eu servir a Deus? Será que vale a pena eu vir para cá de oração? Será que vale a pena eu servir a Jesus? Eu falo para você: vale muito a pena servir esse Jesus Cristo. Ele está preparando você. Deixa Ele primeiro estruturar você, deixa Ele santificar você, deixa Ele criar uma estrutura tão boa que você possa receber coisas extraordinárias da parte dEle. Mas primeiro, busque um relacionamento com Deus, que é o que diz o texto de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu te louvo, te agradeço. Pregamos a tua palavra, Senhor, e que ela tenha sido bênção no coração dos seus filhos e filhas. Há muitos dos seus filhos e filhas que te buscam de verdade, Senhor, e essa palavra só veio a fortalecer a fé deles, mostrando que eles estão no caminho correto. Mas há muitos de nós, Senhor, que não estamos buscando a tua face, estamos buscando os seus tesouros, tudo que o Senhor tem a oferecer. Estamos mais interessados no ouro e na prata do que no Deus que é dono do ouro e da prata. Se tem sido assim, nos perdoa nesta noite, Senhor. Rogamos que o Senhor converta o nosso coração para Ti.
para que possamos amar ao Senhor, possamos amar a Tua presença, possamos estar mais interessados em Te agradar do que termos respostas em orações. Sabemos que o Senhor tem prazer em presentear, porque está escrito que todo aquele que crê em Deus tem que acreditar que o Senhor existe e que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Então sim, Deus, há uma recompensa para quem te busca, há presentes para quem te busca, mas o nosso coração não deve ser um coração voltado a isso, mas sim em te amar, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós te amamos. Por isso, Senhor, converta o nosso coração nesta noite, para que possamos ter uma vida interessada em fazer a Tua vontade, interessada em obedecer ao Espírito Santo, interessado em manifestar a glória de Jesus Cristo, ainda que o mundo nos odeie, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor abençoe seus filhos e filhas e os capacite a Te servir. Nesse ano de 2023, seja um ano de um grande derramar do Espírito Santo. Que seus filhos e filhas usufruam de uma presença que eles nunca sentiram em toda a sua história de vida, porque o Senhor tem novidade, o Senhor tem coisas novas para nós. Então eu peço, nos prepara para essa novidade em 2023. E eu sei, Pai, que enquanto buscamos a Tua face, o Senhor cuidará das demais coisas para nós. O Senhor nos dará condições de termos um bom trabalho, condições, Pai, de termos uma boa saúde, condições de conquistarmos, seja casa, carro, seja o que for, Pai. Porque a nossa prioridade é a Tua presença, a nossa prioridade é o Teu reino, Senhor. Por isso, Pai, nos dê um coração que Te ama e Te adora de todo o coração. Que o nosso coração esteja todo envolvido em buscar a Tua face. Dá-nos esse coração, Senhor, para que possamos ser chamados de verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam, Te adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, independente das respostas, que possamos ser um povo que Te serve, não pelo que o Senhor tem a dar, mas pelo que o Senhor é. Por isso, Senhor, abençoados sejam todas as pessoas que estão aqui. Abençoados sejam as pessoas que estão assistindo ao vivo. E abençoados sejam as pessoas que verão essa pregação depois. Que o Senhor os firme em Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê nisso, aplauda Jesus.